Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão judicial que obrigou o Comitê de Saúde a decidir em 48 horas se Santa Catarina vai ou não adotar lockdown de 14 dias. Exportação de carne de frango de Santa Catarina volta a registrar crescimento, de acordo com o Ministério da Economia. Nossos repórteres acompanham a força-tarefa de fiscalização em postos de combustíveis do Estado. No esporte, Justiça nega pedido de recuperação extrajudicial feito pelo Figueirense. E veja também, Escola do Balé Bolshoi completa 21 anos de atividades em Joinville. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, boa noite e uma excelente semana para você. A Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão judicial que deu prazo de 48 horas para que o Centro de Operações em Emergência de Saúde, o COES, decida se o Estado vai ou não adotar um lockdown por 14 dias. A decisão foi do juiz Jefferson Zanini, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, que acatou em parte o pedido feito pelo Ministério Público Estadual em ação civil pública. O magistrado deu 48 horas de prazo para que os técnicos do COES avaliem os pedidos de lockdown e tomem a decisão, que deve ser acatada pelo governo, segundo a Justiça. O governo também tem prazo de 24 horas para implementar o que for decidido pelo COES, segundo a decisão. E já está em vigor o decreto estadual que impõe novas restrições durante a semana na tentativa de frear o crescimento da pandemia de Covid-19 e também o colapso na saúde. As medidas valem até sexta-feira. As regras incluem limitação de horários e lotação nos estabelecimentos. Entre as principais estão: casas noturnas, shows e espetáculos não podem funcionar. Fica proibido o fornecimento de bebidas alcoólicas para consumo no estabelecimento entre as 9 horas da noite e as 6 horas da manhã. Transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual funciona com limite máximo de ocupação de 50% da capacidade do veículo. Pessoas podem frequentar espaços públicos como parques, praças e praias, mas não pode acontecer aglomeração. Parques temáticos, parques aquáticos, zoológicos, cinemas, circos, igrejas e templos religiosos funcionam com limite máximo de 25% da capacidade. Academias, centros de treinamento, utilização de espaços de uso coletivo como piscinas e quadras esportivas, shopping centers, centros comerciais e galerias, restaurantes, lanchonetes, padarias e afins também, só com 25% da capacidade, sendo que a entrada de novos clientes fica limitada até às 11 horas da noite. Para manter o assunto aí sobre as restrições, aqui no estúdio Roberto Azevedo comigo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Falamos das restrições estaduais, mas hoje à tarde teve uma reunião entre prefeitos da Grande Florianópolis que sinalizou para mais restrições aqui na região, é isso? Você apurou? Exatamente. Os prefeitos da Grande Florianópolis estão preocupados com o assustador crescimento de casos e a falta de leitos de UTI para atender esses casos. As questões são simples. As restrições valem a partir das 18 horas, 6 da tarde de amanhã. As escolas só vão ter aula via internet, nada presencial. Comércio só vai funcionar até às 6 da tarde. Shoppings também até às 6 da tarde. O transporte coletivo segue a orientação estadual, funciona com 50% da capacidade. Os serviços públicos das 22 prefeituras da região fecham e só atendem online. Serviços essenciais vão atender o decreto estadual. O comércio e demais serviços fecham no sábado e domingo. Mas até ali, porque o governo do estado não sabe se vai manter o lockdown deste fim de semana. Eu perguntei para o secretário Jorge Eduardo Tasca, da administração, se esta decisão tomada hoje pelo Judiciário, que não atendeu plenamente o pedido de lockdown, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública Estadual, poderia mudar a regra no tocante ao governo do Estado. O secretário foi claro e absolutamente objetivo. Não sabemos. Até porque o governo monitora uma sensível queda, segundo o secretário, ou ainda sensível ou pequena queda, que pode significar uma tendência da diminuição de casos ou até mesmo um platô. Então, o governo ainda vai acompanhar esse processo para saber. Como tem prazos para entregar o que a Justiça determinou, fica naquela condição de como vamos fazer isso. Interessante notar que esta disposição dos municípios da Grande Florianópolis
no outro lado desse momento de enfrentamento da pandemia, é provocada simplesmente pela falta de estrutura. Faltam leitos, falta daqui a pouco até o atendimento nas enfermarias. E isso que é crucial. As decisões que têm que ser tomadas a partir de agora, já deveriam ser tomadas antes, é no sentido de preservar vidas. Evidentemente que a atividade econômica não pode ser prejudicada, porque senão tira o ganha-pão e tira até a possibilidade das pessoas comprarem comida ou remédios para combater a doença. Mas tudo tem que ser feito no equilíbrio. De repente, os dois lados têm que ceder alguma coisa. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. E assim como nos 2 fins de semana anteriores, as forças de segurança reforçaram a fiscalização para cumprimento de medidas restritivas contra a Covid-19. Só que, mais uma vez, houve o registro de vários casos de aglomeração pelo estado. A Polícia Militar de Santa Catarina realizou 3.287 fiscalizações e registrou 11 interdições em estabelecimentos comerciais e 117 notificações, além de 27 boletins de ocorrência, 55 prisões e 335 termos circunstanciados. As fiscalizações foram realizadas em bares e espaços públicos em todas as regiões do estado. Para conter o acesso das pessoas às praias, a PM fechou as entradas e orientou a população que estava presente a se retirar. Em Florianópolis, a Guarda Municipal realizou 198 abordagens, registrou 27 advertências e interditou 3 estabelecimentos. Uma das abordagens foi no Parque do Rio Vermelho, no norte da ilha, onde ocorria uma festa clandestina. Os participantes da festa foram identificados e os dados serão encaminhados para a Vigilância Sanitária, órgão que vai analisar a situação e emitirá os autos de infração. Em Balneário Camboriú, uma dupla sertaneja fez um show com aglomeração durante um casamento. Nas imagens é possível ver os sertanejos aglomerados em meio a convidados. Além disso, ninguém usava máscara. Um dos cantores da dupla ficou hospitalizado em agosto de 2020 com Covid-19 e teve 75% do pulmão comprometido. Em Chapecó, município fortemente castigado pela Covid-19, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de uma festa com 60 pessoas em um bar. O estabelecimento foi autuado e interditado. Desde o dia 25 de fevereiro, quando as ações mais rigorosas de restrição começaram em Santa Catarina, a Polícia Militar do Estado colocou 500 homens exclusivamente para a fiscalização das medidas contra a Covid-19. Enquanto esse tipo de coisa acontecer, não tem restrição que dê jeito. Essa é que é a grande verdade. E enquanto esse tipo de coisa acontece, as mortes se somam em Santa Catarina. 96 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Dados aqui no telão do Band Cidade, vamos a eles. Agora são 8.791 as mortes provocadas desde o começo da pandemia. A letalidade já está em 1,2%. 2.341 novos casos foram identificados, total de casos agora 733.309. Tem ainda 691.309 pacientes recuperados e um total de 33.209 casos em andamento. 99,7% é a ocupação de leitos de UTI adulto, com 31 leitos vagos atualmente, só que tem uma fila de 387 pessoas no aguardo por um leito de UTI. O estado também divulgou o total de vacinados até o momento, de doses aplicadas. São 401.330 doses de imunizantes. Desse total, 302.616 correspondem à primeira dose e 98.714 à segunda dose. Você já viu aqui no nosso telão o mapa da Covid-19, todo em vermelho, todas as regiões em risco gravíssimo pela 3ª semana consecutiva. Todo o mapa neste estado de situação gravíssima para a doença. E dessas 16 regiões aqui, pelo menos 5 receberam nota máxima em todos os quesitos. E isso não é nada bom. É uma a menos do que na semana passada, pelo menos isso, não é? Já que no oeste do estado a transmissibilidade do vírus, que é um dos itens pesquisados, deu uma diminuída como resultado do quê? Das restrições mais duras que vigoraram na cidade. A FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, criou uma câmara temática para debater medidas de socorro a empresários que são afetados pela crise da pandemia. Veja agora na reportagem. Com o aumento de mortes e pessoas infectadas pela Covid-19 em Santa Catarina, a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios,
é mais uma instituição preocupada com a atual situação e passa a defender que seja implantado um programa de ajuda empresarial no estado, de apoio a empresas atingidas pela pandemia. A FECAM sugere que sejam criados 3 fundos para viabilizar esta ajuda. Primeiro, um fundo estadual de aval. Segundo, um fundo estadual de equalização de taxa de juros. E, por último, um fundo emergencial do microempreendedor individual. Para isso, foi criada pela FECAM um programa chamado Supera, para ajudar as demandas da saúde sem esquecer dos microempreendedores. Nós entendemos que essa polarização entre saúde e economia, por si só, ela é absolutamente infrutífera. O que a gente está tentando trazer para a discussão? Um plano que seja um meio termo entre os dois, que até então não tinha sido discutido. A nossa ideia é criar condições para mitigar os efeitos da limitação de atividades consideradas não essenciais. Então, se na eventualidade de você ter medidas mais restritivas, o Estado precisa, de alguma forma, mitigar esses efeitos. E é isso que a gente está tentando propor. Não é uma proposta finalística, é uma proposta que se inicia para a discussão e que está aberta a críticas, sugestões e novas propostas para incorporar dentro desse programa. Outra instituição que segue da mesma linha de raciocínio é a AMP Metropolitana, Associação de Micro e Pequenas Empresas da região de Florianópolis. Para o presidente da entidade, o Estado precisa ter uma medida concreta para proteger os pequenos negócios. Uma ideia é oferecer crédito pré-aprovado a todos os empreendedores que foram impactados diretamente pelo lockdown, por meio de uma ferramenta online. Na última semana, apresentamos ao Ministério Público e ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, a proposta do programa Juro Zero Pró-Economia, que usa a mesma metodologia do programa Juro Zero Estadual, que vem há mais de 11 anos também atendendo aí os MEIs, microempreendedores individuais. A nossa proposta é que também atenda as microempresas e possa, então, utilizar a mesma metodologia e todo o sistema que já é cadastrado para emprestar o crédito para o empreendedor. Porém, com o adicional de atendimento online, para que o empreendedor não precise sair de casa para visitar uma das OCIPs cadastradas pelo Estado. Assim, o empreendedor toma o crédito agora e inicia os seus pagamentos em 60 dias e o governo do Estado vai pagar os juros dessa operação somente daqui 12 meses. Logo mais às 7h20 da noite, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band com as principais informações do Brasil e do mundo. Vamos saber agora o que é notícia, o que vai ser notícia na edição de hoje, com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que depois de receber um não de uma médica renomada, o presidente Jair Bolsonaro continua procurando nomes para substituir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Documentos mostram que o governo Donald Trump, nos Estados Unidos, pressionou o Brasil a não fazer um acordo para a compra da vacina russa Sputnik e também o auxílio emergencial, que só sai a partir do mês que vem. Todos os detalhes você já sabe a partir das 7h20 no Jornal da Band. Combinado então. A seguir no Band Cidade, exportações de carne de frango registram crescimento no estado em fevereiro. E veja também, nossos repórteres acompanham a força-tarefa que fiscalizou postos de combustíveis em Santa Catarina. Detalhes logo depois do intervalo. Até já.